Oi, eu sou a Ohana e no vídeo de hoje eu vou responder todas as dúvidas sobre aluguel de motorhome. A possibilidade do turismo tem mudado cada vez mais, inclusive foi esse motivo pelo qual eu dei o start aqui no canal no YouTube, querendo compartilhar mais sobre destinos, experiência, viagem. A primeira viagem que eu fiz, inclusive compartilhei aqui também, foi de motorhome e isso gerou muitas questões. Eu entendo, eu também tinha muitas dúvidas e aí eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e trouxe todas as perguntas que me fizeram para que aqui seja então um guia para quem pretende também fazer uma viagem dessa forma, alugando um motorhome. As duas primeiras perguntas, assim, campeãs foram: vai morar em um motorhome ou alugou ou comprou? Como assim, né? Do nada ela apareceu de motorhome. E não, eu não vou morar e nem comprei. Aquele motorhome que eu fiz a viagem é um motorhome alugado. Então sim, tem a possibilidade hoje em dia de fazer uma viagem diferente do que as tradicionais, do que as convencionais e fazer uma viagem então de motorhome pelo mundo. Então pronto, essas duas primeiras perguntas respondidas. Sim, é possível você alugar motorhome e não, eu não vou morar dentro de um, pelo menos por enquanto. Eu tenho sim vontade de ter um dia, talvez, não sei, vamos colocar aí, jogar pro universo, mas por enquanto a gente alugou para fazer a viagem. Bom, então já que tem a possibilidade de alugar o motorhome, eu selecionei então as perguntas que estão mais relacionadas a isso. Até porque eu já fiz vários vídeos explicando o funcionamento da casa, tá tudo aqui no YouTube, tem também no meu Instagram. As respostas que eu vou trazer aqui são relacionadas ao aluguel, a possibilidade de você também fazer uma viagem sem necessariamente ter que despender um valor tão grande para comprar o carro. A principal pergunta em relação a isso foi sobre a carteira, né? Qual tipo de habilitação o motorista precisa ter para dirigir um motorhome? A CNH necessária para a maioria dos tipos de motorhomes é a CNH B normal de carro de passeio que a gente tem. É ideal que o motorista tenha no mínimo 5 anos de experiência, de habilitação já ativa. Mas se no documento do carro tiver que ele é tipo ônibus ou caminhão, aí sim, óbvio, vai precisar a CNH tipo C. Ou se ele estiver carregando mais de 8 passageiros, se eu não me engano, aí também precisa da habilitação tipo D. Tá, mas aí em relação ao tempo, né? Eu consigo fazer qualquer tipo de viagem? Quanto tempo eu consigo ficar com o carro? Bom, pelo que eu pesquisei, tanto a que eu loquei quanto outras opções sempre tem um valor de dias mínimos. E eu acho que é de fato natural, porque querendo ou não, quando você pega um carro desse, existe um custo para o proprietário, né? E aí ele precisa então que tenha uma estadia mínima ali, que a que eu pesquisei é basicamente 3. Eu vi que tem algumas que cobram 4 ou 5 dias mínimos usando o carro, mas é por aí, é nessa faixa de tempo, assim, no mínimo 3 dias você vai ficar com o carro. E eu realmente acho que essa é uma quantidade de dias bem justa, assim, porque se você ficar menos ainda, assim, pegar um dia e já devolver no outro, você não vai viver uma experiência, não vai de fato curtir tanto quanto curtiria ficando mais dias, porque o legal do motorhome é de fato viver ali dentro dele, né, na casa sobre rodas. Então, acho que no mínimo 3 dias ali é um tanto bom para você conhecer a experiência. Agora uma pergunta campeã em relação às minhas dúvidas também. Eu ficava muito na dúvida onde eu ia estacionar. Beleza, né? Sair com o carro, mas onde que eu vou dormir? E a verdade é que tem muitas opções. Ruas públicas, praças, assim, locais mais abertos. Geralmente a galera mais experiente já dorme nesses lugares. Eu não tive coragem, mas por questões de segurança. Pode ser que daqui a uns dias eu viva também essa experiência dessa forma, mas tem uma galera que dorme, então, em praça, em rua, em posto. Eu tive a opção de ir para um camping, que também é uma opção interessante por conta da segurança e da estrutura. Tá, você também então ficou ali com vontade de viajar dessa forma, e aí, por onde que aluga? Tem algumas empresas que fazem esse serviço aqui no Brasil. Eu acredito que a região do Sul ela é mais servida em relação a isso. Tem várias empresas lá que trabalham com esse serviço, como se fosse ali Airbnbs de motorhome. Então eu consegui elencar algumas assim. Tem a Pura Vida, que se eu não me engano é uma das maiores em termos de opções de carros disponíveis aqui no Brasil. Mas tem também a Let's Go, a Vandão, a Kirsch. Tem várias opções, mas também tem a opção de você alugar direto com o proprietário. Basicamente é um grande serviço de busca ali, de procura do carro ideal, porque tem modelos diferentes, tamanhos diferentes e tipos de locações diferentes também. Outra pergunta que eu recebi é se dá para dirigir em qualquer lugar. E a resposta é sim, porém depende. Porque você tem que levar em consideração, primeiro, se o carro que você está pegando ele aguenta em termos da estrada que você vai dirigir, se o carro é robusto, se você vai usar
passar por ele em estradas que de fato sejam propícias para o tráfego de um carro maior, motorhome, enfim. E aí você tem que ver também em relação à documentação. Se o carro que você está alugando, de fato ele tem disponibilidade para viajar para qualquer lugar. Então, em relação a vistos, seguro, por exemplo, para você dirigir ali em países do Mercosul, você precisa ter o seguro carta verde. Geralmente, alguns carros já têm ali a opção disponível, ativa carta verde. Então é só questão de saber para onde você vai, que tipo de estrada você vai pegar e também em relação à documentação necessária para confirmar se o carro que você está pegando também está disponível para isso. Fora isso, também tem que levar em consideração o km liberado para que você dirija por dia, que é a franquia de locação ali. A média, pelo que eu pesquisei em todas essas locações, é de 300 a 350 km por dia. O que eu acho até interessante, porque levando em consideração que você está fazendo uma viagem de motorhome, não é um veículo que dirige muito rápido, né? Como é um veículo mais robusto, a velocidade média dele é um pouco menor. Então você dirigindo ali uns 300, 350 km no dia é legal porque você consegue aproveitar a estrada, mas também chega, né, no local para aproveitar o local e a experiência dentro ali do motorhome. E aí, em relação a essa parte de franquia de km rodado por dia, é muito semelhante a uma locação de carro normal, assim. Você tem ali quantos km você pode rodar, caso você exceda, tem um valor que você vai pagar por quilômetro rodado excedente ao da franquia. Outra pergunta é se vem tudo equipado, se tem tudo que precisa. E aí, gente, depende do carro. A maioria tem praticamente tudo, porém tem alguns carros que também tem opcionais. Então eu vou dar de exemplo. No carro que a gente pegou, já tinha todos os utensílios de cozinha, de ferramentas, até utensílios de área externa também. Então tinha cadeira, mesinha. Tem uns motorhomes que eu vi que eles alugam à parte kits. Então tem o kit de banho, eles alugam à parte. Kit cama, aluga também lençol, colchão, edredom, travesseiro, tudo isso à parte. E aí vai depender de como que você vai chegar até esse motorhome, né? Se você vai dirigir ou se você vai pegar um avião para pegar ele e aí não tem condição de levar todos esses, né, esse trambolho junto com você, aí você acaba alugando por lá, já direto com eles também. Outra pergunta foi em relação a pets. Eu também tenho um cachorrinho e ele não foi com a gente nessa viagem. E aí, gente, de novo, depende. Eu acho que essa é a grande resposta desse vídeo, porque, claro, vai depender do tipo de carro que você tá pegando. Mas existe sim a possibilidade de você viajar com o seu pet também. Claro, tem uma taxa extra pet ali, e pelo que eu pesquisei, ela fica ali na faixa de 100, 150 reais para você levar o seu pet também. Outra pergunta é em relação ao tamanho do carro, né? Cabem quantas pessoas? Dá para ir 2 casais? E assim, gente, a minha sugestão é, mesmo que caiba 2 casais, eu acho que é muito pessoal, ali um espaço reduzido. Não convém você dividir com um outro casal. No máximo ali é família, integrantes da família, sabe assim? Eu, meu marido e se eu tivesse filhos, seria isso. Agora, ir com outro casal no mesmo carro, eu acho too much. Pode até caber, porque depende do carro, né? Tem carros que vai de 2 pessoas até 4, 5, depende do tamanho. Essa pergunta eu mesma me fazia. É difícil dirigir? E, gente, no início eu tava mais com medo do que qualquer outra coisa, né? Porque é um carro grande, é um carro, querendo ou não, pesado. É um carro que você tá levando uma casa ali atrás, né? Então tem muitas coisas, barulhos, fica mexendo. Então, no início dá um certo receio, mas é zero difícil dirigir. Aqui no Brasil, a maioria dos motorhomes é tudo manual. Então, assim, tem esse dificultador que não é automático, mas dá tranquilo, até você pegar a manha ali do espaço do carro para não entrar em ruas muito pequenininhas, muito estreitas, a manha também de estacionar, mas depois, assim, ó, no primeiro dia de viagem já tá manjando de tudo, dá para dirigir tranquilo. A gente tá aqui em Pirenópolis, para passar com o motorhome nas ruas é bem apertadinho, né? O motorhome é largo, é grande, movrão. Então, nessa parte aqui, ó, que tem esses porretinhos, geralmente eu desço antes. E agora eu fico orientando o ato. Top, amor? Top, mãe. Eu dá pra passar sozinho, tá? Já tá nesse nível? Partiu!
E a última e mais importante pergunta, qual que é o valor, né, de fazer uma viagem de motorhome? Claro, tem alguns custos adicionais, uns valores extras, por exemplo, a taxa PET que eu mencionei, ou então algum kit de cama ou de banho que você queira alocar à parte, levando em consideração que você vai fazer ali uma viagem de 3 dias, que seria a estadia mínima, a diária dele vai ser algo em torno de 700 a 800 reais. E também tem alguns custos adicionais que você precisa levar em consideração. E o principal deles, gente, é o combustível, né? Você precisa dirigir com o carro pela estrada e a maioria desses motorhomes, eles são abastecidos com diesel S10. Então, levando em consideração o seu trajeto, já coloca aí na conta também esse tipo de combustível. E fora isso, também tem a taxa de limpeza. É uma taxa valor único, ela não é por diária e ela gira em torno ali de 200 a 250 reais. Quando você pega todos esses valores e coloca ali no montante, né? Então, a diária, tempo mínimo de carro, combustível, talvez um possível camping, taxa de limpeza, taxa PET, kits extras adicionais, acaba que fica um montante considerável e, querendo ou não, é inevitável comparar a uma viagem tradicional, né? Porém, eu acho que não dá para comparar, no sentido de que é uma experiência totalmente diferente, né? É um estilo de viagem diferente do que você está acostumado a fazer e aí vale a pena, então, mesclar, né? Não precisa necessariamente todas as vezes viajar de motorhome, mas também é muito legal viver essa experiência. Hoje em dia o turismo de motorhome ele tem crescido muito no Brasil, o que eu acho maravilhoso, porque outras empresas estão prestando esse tipo de serviço de locação para o motorhome, então cada vez mais vai se tornar mais acessível. É um tipo de viagem que eu amei, já tenho mais viagens programadas desse estilo ao longo desse ano. Vou continuar compartilhando aqui tudo com vocês. Essas foram as principais dúvidas. Eu sei que é um assunto que gera muita curiosidade, então eu tô lá no meu Instagram, @ohana_ribeiro. Me conta se você tem vontade de fazer uma viagem assim e me conta o que você achou, se você achou o valor ok, razoável ou até semelhante a de uma viagem normal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo e até mais.